Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 36. Então, hoje a gente vai falar sobre os Edomitas. Hoje é um pouquinho complexo, porque eu vou falar um pouquinho de genealogia, então eu vou ter que falar um pouquinho de origem, né? Mas é importante, é super importante, porque a gente vê, por exemplo, que Herodes Antipas era um edomita, né? Mas o Novo Testamento não vai ser mais chamado de edomita, vai ser chamado de edumeu, né? Então, os edomitas, idumeu ou edumeu é a mesma origem, né? Vem tudo de Edom. Só que a gente vai ver agora que Edom, ele não veio simplesmente só de Edom. Edom foi feita uma mistura. Houve um casamento, a gente lembra, de Esaú com Cananeias, né? Antes, com 40 anos, Esaú casou com duas cananeias. E depois, quando Jacó foi para Padã Arã, Esaú foi e tomou como esposa uma filha de Ismael também. Então há uma mistura na descendência de Esaú, né? Então Edom não é totalmente a descendência limpa de Israel, né? Limpa entre aspas, né? Não é só a descendência de Israel em si, como é a descendência de Jacó, né? Que é entre parênteses. Eles também têm uma descendência misturada, né? Então a gente vai ver agora que a descendência de Edom vem junto com a descendência cananeia, né? Que vem junto com os heteus. Então a gente vai ver que a descendência de Edom vem junto com os heteus e vem junto com a descendência de Ismael, né? Ou seja, a descendência de Ismael é a descendência de árabes, né? Árabes muçulmanos são é a descendência de Ismael, que vem o profeta Mohammed, né? Que vem Alá, o Alcorão, vem tudo de Ismael. E Edom faz aliança com esse povo, né? Faz aliança com a filha de Ismael. E a gente vê que também Esaú que é Edom, né? Esaú vem também a fazer aliança com os cananeus, que são com os hetitas e os ivitas, né? A gente vai ver agora isso. Então é muito importante a gente ver essa mistura, porque a gente vai ver agora que Esaú, que é Edom, né? Porque a terra onde ele vive, onde ele mora, vai ser chamada de Edom. Por enquanto é Seir, né? Porque ele se casa com uma mulher de Seir, uma descendência de Seir é uma das cananeias que Esaú casou. Aí Esaú, como tem aliança com Seir, ele vai morar lá em Seir, que é o Monte Seir, né? Só que o Monte Seir depois vai virar Edom. Então, quando na Bíblia fala Edom, o local, ou a gente vê no mapa Edom, é onde era Seir, né? Mas com o passar do tempo, eles se tornam maiores e expulsam os Oreus dali, então eles acabam tomando conta ali do local e no lugar de Seir passa a ser chamado de Edom, né? Então ali começa a ser chamado de Edom. Então é muito importante para a gente saber sobre essa genealogia, né? A genealogia é sempre importante. Às vezes a gente não dá bola, mas tudo que está escrito na Bíblia é importante, né? E a genealogia é traçada na Bíblia para que a gente compreenda os futuros embates, né? Quando tiver algum futuro embate, quando tiver uma futura relação. Então é muito importante essa passagem de genealogia. Tem gente que pula, né? Genealogia. Só que não é bom pular genealogia. Genealogia é muito importante na Bíblia. Você tem uma explicação, né? Igual a gente vê, Herodes Antipas, ele é um edomeu, então ele vem de Edom. Igual, por exemplo, Caleb. Caleb é filho de um quenezeu, né? E a gente vai ver agora também que a descendência de quenezeu vem aqui na genealogia de Edom. Então é muito importante a gente saber, né? Porque às vezes a gente lê igual os amalequitas que vão ser adversários ferrenhos, assim, adversários fortes de Israel, descendência de Edom. Então é muito importante a gente saber, né? Então tem gente que pula a genealogia, mas não, se a genealogia tá aqui é porque é algo importante. Então é algo que é importante a gente saber, né? Futuramente. E tanto que a gente vai ver que assim, Edom faz aliança com os cananeus, toma ali Seir, né? Começa a morar em Seir, só que com o passar do tempo, os edomitas, a descendência de Edom, expulsa os cananeus e toma a terra para eles. Por isso que Seir passa a se chamar Edom, né? Então, a Bíblia ainda fala, assim como Israel fez e cumpriu
o mandamento de Deus expulsando os cananeus da terra e tomando posse, Edom também fez. E tanto é que a gente vai ver que Edom depois é dada como terra garantida, é a garantia de Esaú. Deus dá a terra de Edom para Esaú. Tanto que quando o povo sai lá, do Egito, Deus fala: não toquem em Edom. Ele é irmão de vocês. Eu não quero que vocês toquem em Edom. Aquela terra eu dei para eles. Então a gente vê que Edom tem uma importância muito grande, né? E tem gente que vê a genealogia e pula. Não, não é bom pular. É muito importante a gente entender de genealogia, né? Igual, por exemplo, a gente viu naquela tabelinha que eu mandei, lá explica quem são os medos, né? Quem são os persas. Igual, vai ter um tempo na Bíblia que vai ter os medo-persas. Então vai ser uma união entre os medos, entre o pessoal da descendência dos medos e a descendência de persa, que são duas descendências diferentes de Noé. Não é a mesma descendência, são dois irmãos diferentes de Noé que vão se juntar, que vai dar os medo-persas. Então é muito importante a gente entender genealogia, né? Não tá aqui por acaso, né? Tá aqui porque tem um fundamento, né? Muito bom a gente estudar, não pular a genealogia. Aí no capítulo 36 está escrito o seguinte, no versículo 1: ora, estas são as gerações de Esaú, que é Edom, né? Então aqui já está tornando bem claro para a gente que Esaú tomou um novo nome, né? Esaú agora é Edom, então Esaú é conhecido por Edom. Assim como Jacó agora é conhecido por Israel, Esaú é conhecido como Edom. Então agora Jacó é chamado por Israel e Esaú é chamado por Edom. Tanto que quando eles dominam totalmente o local, aquela terra se chama Edom. Era muito comum nessa época você dar para a terra o nome da pessoa que a conquistou, né? Então, ou o chefe da tribo que foi e conquistou aquele local. Então, é dada aquela terra de Seir depois, né? Que eles expulsam os proprietários originários de lá, eles dão o nome da terra de Edom. Então, lá fica sendo Edom. Então, quando fala Edom, a gente sabe que antes de ser Edom, era Seir, né? Então, no versículo 2, lembrando que Edom, a gente sabe, a descendência de Edom são os Edomitas, né? Que no Antigo Testamento são os Edomitas. No Novo Testamento, a gente vai ver como Edomeus ou Idumeus, né? Mas é a mesma coisa. Edomitas, Edomeus e Idumeus é tudo descendência de Esaú, que é Edom. Aí no versículo 2, Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Então aqui a gente viu que com 40 anos Esaú se casou com duas cananeias, né? Aí aqui fala Ada, filha de Elon. Só que a gente tem uma questão aqui, né? Porque o nome delas não era esse. Era outro nome. Se a gente for para Gênesis, capítulo 26, versículo 34, a gente vai ver que as duas mulheres de Esaú, as cananeias, não tinham esse nome que está sendo apresentado aqui, era outro nome. Mas a gente vai ver isso agora com calma. Então, agora, as mulheres dele se chamam Ada e Aolibama. Só que são as mesmas mulheres de antes, não são novas mulheres, são as mesmas mulheres de antes. A gente vê por conta da filiação, são as mesmas mulheres. Porém, elas eram cananeias e as nações normalmente davam um nome para a pessoa homenageando a cultura deles. Então, eles homenageavam algo que era importante na cultura deles, com a terminologia da cultura deles, com o idioma deles, né? Então elas tinham nomes, as duas, cananeus, né? Então a Ada era Basemate, antes, como cananeia, e a Olibama era Judite, antes como cananeia. Só que quando você entra numa nação, você não continua com o nome que você tinha na nação que você era antes. Você tem um novo nome. É o que acontece com elas. Elas eram cananeias, então elas tinham um nome cananeu. Quando elas entram na família de Israel, na família de Jacó, elas viram hebreias. Então elas precisam ter nome hebreu. É a mesma coisa que Agar. Agar, quando morava no Egito, tinha um nome. Quando ela foi para a família de Abraão, ela tomou um nome hebreu, que é Agar. O nome dela no Egito não era Agar. Igual, por exemplo, Daniel. Daniel, a gente vai ver que quando ele for para Babilônia, ele vai receber um novo nome.
né? Então ele não continua com o mesmo nome. José, quando se torna governador do Egito, ele recebe um novo nome. Então, sempre que uma pessoa é acrescentada a uma nação diferente, uma família diferente, é muito habitual na Bíblia mudar o nome da pessoa pro nome da cultura daquela nação, né? Então, o nome das duas são mudados, só que é a mesma. A Basemate, que está sendo falada no capítulo 26, versículo 34, aqui ela recebe o nome de Ada. Só que é a mesma pessoa. Basemate do capítulo 26, versículo 34, é a Ada desse versículo 2 agora. É a mesma pessoa. Só que, como ela entrou na nação hebreia, ela recebeu um nome hebreu. O nome dela era Cananeu. Agora ela tem um nome hebreu. Então, a Ada é a Basemate, que está no capítulo 26, versículo 34. É a mesma pessoa. Tanto que a gente vê que a filiação delas é a mesma. É filha de Elon, o Eteu, né? Então, no capítulo 26, no versículo 34, a gente vê que lá está escrito que Basemate é filha de Elon, o Eteu. Então, bateu. Apenas a única coisa que mudou foi o nome. De Basemate, ela passou a se chamar Ada. Então, agora o nome dela é Ada, porque ela faz parte agora de uma outra nação. Então, ela recebeu o nome daquela nação, né? O nome pelo idioma daquela nação. E aqui a gente encontra a Olibama, né? No final do versículo 2 diz que ele se casou também com a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu. No capítulo 26, versículo 34, diz que Esaú, quando tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, o Eteu. Aí tem muita gente que fala que então, porque assim, aqui tá dizendo que a Olibama é filha de Aná. No capítulo 26, no versículo 34, está dizendo que a Judite é filha de Beri. Então, são nomes diferentes. Está dizendo que os pais são diferentes, né? A Judite é filha de Beri e a Olibama é filha de Aná. Porém, não são nomes diferentes. A gente vai ver que o Aná, na verdade, é o Beri. Beri é um apelido que o Aná vai ganhar. E no final desse capítulo, a gente vai entender esse apelido que ele vai ganhar. Porque Beri significa minha fonte, né? A descoberta da fonte, minha fonte, é algo que seja relativo à fonte. E a gente vai ver no final desse capítulo que Aná, o pai de Judite, que na verdade é a Olibama, né? No hebreu ela passa o nome dela para Olibama. O pai dela, ele descobriu uma fonte no deserto. Então isso foi algo extraordinário que ele fez. A gente vai ver no final desse capítulo isso. Isso é o que explica o apelido dele. Por isso que ele é chamado depois de Beri. Quando ele era jovem, ele ainda não tinha filhos, ele era jovem, ele descobriu essa fonte de águas termais no deserto e isso rendeu para ele o apelido de Beri. Por isso que quando ele se casa no capítulo, quando ela se casa no capítulo 26, versículo 34, fala que ela é filha de Beri. Porém, Beri e Aná são as mesmas pessoas. Beri é o apelido de Aná. Mas Aná e Beri é a mesma pessoa. Beri significa minha fonte, algo relacionado à fonte de água. Então é a mesma pessoa, só que ele acabou ganhando um apelido por ter descoberto algo tão precioso para eles, né? Então, e aqui a gente tem mais uma observação também. A gente já compreende que a Olibama, na verdade, é a Judite, as duas são a mesma pessoa, porém Judite era um nome cananeu, agora como hebreia, ela recebe o nome de Aolibama. E ela é filha de Aná. A gente viu que Aná e Beri são a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Beri, na verdade, é um apelido para Aná por conta da descoberta dele, então o nome dele é Aná realmente. Porém, a gente observa que no capítulo 26, versículo 34, fala que Judite, né, que Beri, Aná é Eteu. E aqui no capítulo 36, no versículo 2, diz que Aná é Eveu. Mas não há problema. Por quê? Porque Eteu é uma classe maior. Os heveus, eles são descendentes dos heteus. Então, o Eteu, né, que é Et é um dos filhos de Canaã, né? Canaã teve dois filhos, Sidom e Et. Et é um dos filhos de Canaã e teve os heteus. Os heteus descendem do filho de Canaã chamado Et.
De um dos filhos de Et, né, da descendência de Et, descende Ive, que de Ive vem os heveus. Então, esse Aná, ele descende dos heveus. A gente vai ver mais pra frente que ele descende não só dos heveus, mas dos oreus. Aí o que acontece? Os oreus é uma descendência dos heveus. Então, tá um dentro do outro, né? Os heteus, um entra no outro. Todo oreu é heveu, obrigatoriamente. Todo heveu é heteu, obrigatoriamente. Mas nem todo heteu é heveu e nem todo heveu é oreu, porque é uma classe que vai descendo. A gente vai ver aqui no capítulo 36 que oreus são os que descendem de Ori, que Ori é um dos filhos que a gente vai ver na genealogia aqui de Edom. Então, ele vem da genealogia de Seir, né, dos heteus. Então, a gente vê que Ori, todos os descendentes de Ori são os oreus, né? Então a gente vê que aqui tem os heteus, que são os descendentes de Et, que é filho de Canaã. Canaã teve Sidom, né, que é a terra de Sidom, né? Ele deu o nome da terra de Sidom, é um dos filhos de Canaã. Então Canaã teve Sidom e Canaã teve Et. Ele teve esses dois filhos. Aí de Et vem os heteus. Dos heteus vem Ive, né? Teve um filho ali chamado Ive, e de Ive vieram os heveus. Aí dos heveus teve um filho ali, teve uma descendência dos heveus que foi Ori. E de Ori vieram os oreus, né? Então aqui no capítulo 26, versículo 34, não tá errado falar que Judite o pai de Judite era Eteu. Não tá errado, porque todo Eveu é Eteu. Todo oreu é heveu e todo oreu é heteu, né? Então tá certo. Para você ser um oreu, você tem que ser um heteu, porque é uma descendência de Et, o oreu. Então não tá errado. No capítulo 26, versículo 34, quando fala que a Judite é filha de Beri, o heteu, realmente tá certo, ele é heteu. Mas aqui fala como tá falando de genealogia, como tá falando de descendência, agora tá falando com uma maior exatidão. Ele não só é heteu, como ele também é heveu. Então tá explicando, ele é de Et, porém ele descende de Ive, então ele é heveu. Aí quando a pessoa descende de Ive e vem de Ori, ela é oreu. Mas é tudo descendência de Et, né? Mas nem todo etita é oveu, né? Pode ser de outra descendência que não seja de Ive nem de Ori. Mas é que a gente já percebe isso. Canaã teve dois filhos. Canaã teve Canaã, que foi o amaldiçoado. Lembra? Que Noé amaldiçoou. Foi Canaã. Aí Canaã teve dois filhos. Canaã teve Sidom, que deu o nome da terra de Sidom, né? Todos os que estão na terra de Sidom são esses descendentes de Canaã de Sidom. E ele teve também um descendente chamado Et, o Canaã. Aí desse Et vem os heteus, né? A descendência de Et inteira são os heteus. Aí o Et teve um filho chamado Ive. De Et descendeu Ive, né? É uma descendência de Et, veio Ive. De Ive vem os heveus. Então, por exemplo, Et teve dois filhos, por exemplo. Et teve um exemplo assim que eu tô dando. Et teve dois filhos, um se chama Ive e um outro filho se chama José. Então ele teve um filho chamado Ive e um filho chamado José, suponhamos. Quem descender de Ive é heveu. Quem descender de José não é heveu. Então só é heveu quem descender de Ive. Então a gente já percebe aqui que todo heveu é heteu, obrigatoriamente. Por quê? Porque eles descendem de Et, né? Então assim, teve Sidom e Et, que são filhos de Canaã. Aí Canaã teve dois filhos, que foi Sidom e foi Et. De Et teve uma descendência. Toda a descendência de Et são os heteus. Porém, dessa descendência de Et nasceu uma pessoa chamada Ive. E essa pessoa foi muito importante, essa pessoa chamada Ive. E é um dos descendentes de Et. Porém, Et teve mais descendentes, mas esse Ive foi muito importante. Foi tão importante que ele deu nome a uma nação. Então, a nação que descende de Ive são os heveus. Então, todo heveu é heteu, obrigatoriamente, porque não tem como ser heveu sem ser heteu, porque o Ive descende de Et. Então, obrigatoriamente, todo heveu descende de Et.
Então, por isso que no capítulo 26, versículo 34, a gente vê que o pai de Judite está escrito lá que é Eteu. E aqui no versículo 2 a gente vê que está escrito que ele é Eveu. Mas a Bíblia não mentiu, porque todo Eveu é Eteu. Então não é mentira falar que é mais, porque realmente ele é um Eteu. Mas a Bíblia não poderia falar o contrário. Nem todo Eteu é Eveu. Porque pode ser que o Eteu tenha vindo de outra descendência de Et e não de Ive. Porque só é Eveu quem veio de Ive. Quem não veio de Ive não é Eveu. Então a gente já. Isso. Então a gente já conseguiu ver que tem Et. Quem descendeu de Et são os Eteus. Dos Eteus nasceu um tal de Ive. E o cara foi muito importante. Então deu significado a uma nação nova. Aí passou a ser chamado os Eveus. Então ali o cara foi tão importante que ele deu origem à nação dos Eveus. Então todo Eveu é Eteu, porque ele está dentro da descendência de Et. Porém, nem todo Eteu é Eveu, porque pode ser que um Eteu tenha sido de outro filho de Et, e não de Ive, né? Só é Eveu quem descende de Ive, que é descendência de Et. Aí o que acontece? A gente vai ver mais pra frente um tal de Oreu. Aqui, nesse capítulo, vai aparecer aqui um Oreu, que Seir é Oreu. Aí o que que acontece esse Oreu? Esse Oreu é o quê? É Ive, toda descendência de Ive é Eveu, certo? Nós temos Et, né? Tem Sidom e Et, que são filhos de Canaã. Canaã teve dois filhos, Sidom, a terra de Sidom, e Et. De Et vieram os Eteus. Então, os Eteus vieram de Et, da descendência dos Eteus nasceu um tal de Ive. Dos Eteus nasceu um Ive. E esse cara foi tão importante que deu nome aos Eveus. Então, os descendentes deles são chamados não mais por Eteus, mas sim por Eveus, porque eles, Ive foi tão importante que ele já passou a ter um outro, passou a ser uma subclasse ali, né? Então, além de ser Eteu, ele é Eveu. Aí agora a gente vai ver que vai ter o Oreu. O Oreu. Aí o Oreu, o que que acontece? O Oreu tem o Et são os Eteus. Dos Eteus veio um tal de Ive, que deu nome à nação dos Eveus. Dos Eveus nasceu um tal de Ori. Então, assim como de Et nasceu um tal de Ive e deu origem aos Eveus, depois dos Eveus, né? Os Eveus tiveram uma descendência grande, aí dos Eveus nasceu um tal de Ori. Esse Ori foi tão importante na descendência dos Eveus que ele mereceu uma denominação de uma nação para ele, que são os Oreus. Então, os Oreus descendem dos Eveus e os Eveus descendem dos Eteus. Mas nem todo Eteu é Eveu e nem todo Eveu é Oreu. Agora tá mais fácil, né, de entender. Entendeu? Aí, por isso que no capítulo 26, versículo 34, tá falando que a Judite é filha de Beeri, o Eteu. Aí aqui no versículo 2 a gente vê que fala que a Judite, que aqui recebe um novo nome, que é a Olibama, ela é filha de Aná, o Eveu. Já tá falando outra coisa, não tá falando mais que ele é Eteu, tá falando que ele é Eveu. Aí a pessoa vai falar, nossa, a Bíblia errou. A Bíblia falou que ele era Eteu no capítulo 26, versículo 34, agora ele virou Eveu. A Bíblia não está errada. Na verdade, o Eveu descende do Eteu. Então, não é errado falar que ele é Eteu. Ele é Eteu, né? Porque ele é igual um Oreu. Uma pessoa que é Oreu, não é errado falar que ele é Eteu. Porque de Et vem Eveu e de Eveu vem o Oreu. Então, todo Oreu é Eteu. Então, a Bíblia não está errada. Não há contradição na Bíblia com relação a isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa, há uma contradição, porque no capítulo 26, no versículo 34, falava que era Eteu. E agora tá falando que é Eveu. Não tem problema, porque todo Eveu é Eteu, né? Então ele precisa ser Eteu para ser Eveu. Então
é a mesma coisa, ele é um Eteu, né? Só que aqui, como no capítulo 36, tá falando de uma forma mais explicada sobre a genealogia, tá falando de uma forma mais aprofundada sobre a genealogia e sobre a descendência, então ele não pode falar de uma forma ampliada. Então Moisés não poderia falar, o Eteu. Não, se ele descende de Ive, se ele é um Eveu, então tem que falar que realmente ele é um Eveu. Então agora a gente está entrando mais aprofundado na descendência dos Eteus. Então Moisés tem que classificar realmente quem é Oreu, quem é Eveu e quem é Oteu, quem é Eteu, para não ter essa dúvida. Então por isso que agora ele está classificando realmente como Eveu. Mas não tem problema, porque ele é um Eteu. Todo Eveu é Eteu. Então a Bíblia não errou, a Bíblia está certa. Quando a Bíblia fala no capítulo 26, versículo 34, que ele é Eteu, ele é Eteu, né? Ele é um Eveu e todo Eveu é Eteu, então tá certo, né? Eteus é uma nação maior, uma nação grande que se espalhou em vários lugares. Aí deles descendeu os Eveus e de Eveus descendeu os Oreus. E os Oreus foram os que foram morar em Seir, que é o que depois os edomitas vão expulsar. Os edomitas expulsam de lá e matam alguns e expulsam os Oreus. Então eles entram na terra dos Oreus ali, né? Esaú se casa com uma mulher descendente ali dos Oreus e descendente dos Eteus, descendente dos Eveus, e depois a descendência de Esaú expulsa, mata uns Oreus e expulsa. Aí por isso que a Bíblia fala, eles vão fazer na terra de Edom, assim como Israel vai fazer na terra de Canaã. Eles vão expulsar a descendência de Canaã dali, eles vão matar e expulsar a descendência de Canaã. E os edomitas fazem isso também. Aí a gente vai ver isso agora. Então, por isso que agora ele faz questão de explicar, porque senão a gente vai achar que Esaú expulsou todos os heteus. E Esaú não expulsou os heteus, porque a gente vai ver ao longo da Bíblia que o pessoal, o povo de Israel, vai expulsar alguns heteus também. Então não faria lógica, né? Falar, Esaú que está expulsando os heteus, mas não, Esaú está expulsando os oreus. Por isso que ele faz essa subdivisão. Por isso que é importante, eu estou tentando explicar bem para a gente entender, senão a gente vai se confundir e vai achar que, porque lá para frente, quando as 12 tribos forem tomar a terra prometida e forem expulsar os heteus, a gente vai falar, mas eles já não foram expulsos por Edom? E não, aqui são os oreus que vão ser expulsos. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso. Então, tem os heteus são muito grandes, é uma população muito grande, cada um foi para um canto. Dos heteus veio Ive. Ive são os heveus, foi também para uns lugares. Aí de Ive veio Ori. Aí os oreus decidiram ir para Seir, morar em Seir. Aí lá em Seir moram os oreus. Aí depois os edomitas vão expulsar os oreus de lá. Então são os oreus que os edomitas expulsam. Essa era a parte mais difícil. Agora eu vou continuar. Agora o restante é mais fácil, é mais simples. Aí no versículo 3, eu posso prosseguir, né? Deu para entender. Beleza. Aí no versículo 3 diz o seguinte: E Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A gente vê quando no capítulo 28, no versículo 9, fala que Esaú casou com a filha de Ismael, lá não fala que o nome dela é Basemate. O nome dela é Maalate, né? Só que com a filha de Ismael acontece a mesma coisa que acontece com as cananeias. Dentro da tribo de Ismael, ela tinha um nome ismaelita. Porque a gente vai ver mais para frente, quando José for vendido, existe a nação ismaelita, existe a tribo ismaelita, né? Que andam junto com os midianitas ali. Então existe já os ismaelitas. Então ela tinha o nome ismaelita. Então quando ela entrou para os hebreus, ela teve um nome hebraico. Então a Maalate, na verdade, é filha de Ismael e ela é a Basemate. Agora o nome dela mudou para Basemate, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Antes o nome dela era Maalate
e agora o nome dela é Basemate. Como ela entrou para a nação hebreia, o nome dela mudou também, assim como o das cananéias. Então agora o nome dela é Basemate, não é mais Maalat. Porque às vezes a pessoa faz confusão nesse capítulo, porque os nomes estão tudo diferente, aí a pessoa confunde. Mas por isso que no início do capítulo, Moisés faz questão de explicar a filiação, para a gente não se confundir. Porque, por exemplo, uma das mulheres cananeias, o nome original dela, cananeu, era Basemate. Então você já se confunde, né? Imagina, o nome dela original era Basemate. E agora a mulher dele, filha de Ismael, é que se chama Basemate. Então ela pegou o nome original que era da outra, né? Então a gente fica meio confuso. Então por isso que no início do capítulo, Moisés já está explicando para não ter essa dúvida. Por quê? Porque no final do capítulo ele vai falar: olha, Basemate deu filho tal para Edom, e Ada deu filho tal para Edom, a Olibama deu filho tal para Edom. Então é muito importante a gente entender esses nomes para a gente saber. Senão a gente vai falar, os amalequitas vieram da filha de Ismael. E não, a gente tem que entender bem quem é a filha de Ismael aqui, quem é a filha de Aná. Então, por isso que ele faz questão de explicar bem no início do capítulo. Porque se a gente passa correndo, a gente não vai saber quem são os amalequitas. A gente vai achar que amalequitas é filho da descendência da filha de Ismael, né? Então é muito importante. E aqui ele está explicando bem, ó, Basemate agora é a filha de Ismael, não é mais a cananeia, né? A cananeia agora é a que era Judite, agora é a Olibama, e a outra cananeia que era Basemate agora é Ada. Então mudou o nome delas. E agora Basemate é a filha de Ismael. Então pode dar um pouquinho de confusão. Então por isso que Moisés explica bem no início, para não haver dúvida sobre a descendência de Esaú, porque a descendência de Esaú é uma descendência muito importante. Então, a gente vê no versículo 3 que Basemate, na verdade, é a Maalat, né? É a mesma pessoa. Maalat e Basemate é a mesma pessoa. E ela é filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Então, no capítulo 28, no versículo 9, diz que o nome dela é Maalat, mas é a mesma pessoa. Aí, no versículo 4, diz o seguinte: e Ada, que é a descendente do Eteu, né? Gerou de Esaú a Elifaz. E Basemate, que é a filha de Ismael, gerou de Esaú Reuel. Aí no versículo 5, e a Olibama, que é a descendente do Eveu, gerou de Esaú Jeus e Jalão e Corá. E todos esses nasceram na terra de Canaã. Então o que acontece? Esaú, ele teve todos esses 5 filhos morando lá com o pai dele, em Canaã. Então ele morava lá em Hebron, em Canaã. A gente vai ver mais pra frente que ele conquistou Seir, ele tinha ali a terra de Seir, né? Ele dominava ali, governava a terra de Seir, só que ele continuava morando com o pai dele em Hebron, em Mãe. Então ele ficava ali com o pai dele em Mãe, porém ele tinha o território de Seir para ele, mas ele continuava morando com o pai dele. Então ali, enquanto ele morava com o pai dele na terra de Canaã, em Hebron, as 3 mulheres dele deram 5 filhos para ele, né? Então a gente viu que a filha de Ismael deu um filho para ele, que foi o Reuel. A Itita deu um filho para ele, e a Ivita, né, a descendente do Eveu, deu 3 filhos para ele. Aí no versículo 6, e Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas da sua casa, e seu gado e todos os seus animais e todos os seus bens que ele havia obtido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se da face de seu irmão Jacó. Então a gente vê o que acontece. A gente lembra que Simeão e Levi fizeram aquele estrago lá em Siquém, mataram todos os siquemitas, né? Aí eles saíram de lá, foram para Betel. Ali Jacó levantou um altar, Deus falou com Jacó em Betel, e depois dali a gente viu que Jacó foi morar com o pai dele, em Hebron. Então Jacó, quando Diná tinha uns 12 anos, 13 anos, Jacó foi morar ali com o pai dele. Então José tinha uns 12 anos, ele foi morar ali com o pai dele. Aí aqui tá dizendo o que acontece. Esaú morava já com Isaac. Aí Jacó foi morar também com Isaac. Aí ficou os dois morando com o pai, com Isaac.
terra vai ser muito pequena para os dois morarem juntos, porque Esaú também tem bastante gado. A gente vai ver no próximo versículo que fala sobre os gados de Esaú também. E a gente lembra que Jacó deu mais de 550 gados de presente para Esaú no encontro deles. Então Esaú também é um homem que ele tem muitas riquezas. Então Hebron, a gente lembra no tempo de Abraão, que Abraão foi obrigado a ir até Berseba e ficar lá em Berseba, que tinha o rei lá, né? Abimeleque, ele ficou lá em Berseba porque Hebron já era pequeno para a riqueza de Abraão, né? Imagina agora a riqueza de Jacó e a riqueza de Esaú juntos, né? Então o local começou a ficar pequeno ali. Então no versículo 6 fala que Esaú foi para outra terra, que é a terra de Seir, né? Afastando-se da face de seu irmão Jacó. Aqui não está falando que Esaú saiu de perto porque não conseguia ficar perto de Jacó, porque estava com ódio de Jacó. Não, não é isso. A gente vê a explicação desse afastamento no versículo 7. Então ele só saiu dali porque estava muito pequeno o local para eles. Já não tinha condições dos dois habitarem juntos naquele local. Então, como ele tinha uma terra conquistada, como ele tinha uma terra que era dele, de possessão dele, ele decidiu ir para a terra dele, que já era dele, do que ficar numa terra que não era dele, porque ali Hebron não é de ninguém, é uma terra que eles peregrinavam ali, né? Mas Hebron era dos cananeus, não era de Jacó nem de Isaac, né? Então não era deles. Agora Esaú não, Esaú tinha posse de Seir, né? Esaú tinha ali o Monte Seir. Então ele decidiu sair e ir para a terra dele, né? Tanto que Deus depois dá como promessa para ele a terra de Seir, né? A terra de Edom é a terra por conquista dos edomitas, né? Deus dá para Esaú essa terra, né? Então aqui não é que ele saiu da face do irmão com raiva de Jacó, que ele quis se vingar de Jacó, não. Aí ele vê que ali tá muito pequeno, fica insustentável para a riqueza dos dois, então Esaú tem o território dele e decide ir pro território dele, que fica ali do lado de Berseba, né? Fica bem pertinho de Manre também, de Hebron, não fica tão longe. Então ele vai, que Seir faz divisa ali com Berseba, ele vai para lá, para Edom. Aí no versículo 7, porque as suas riquezas, aí aqui começa a explicar por que Esaú saiu de lá, né? Porque Esaú decidiu sair de perto do seu irmão, né? Aí aqui explica porque as riquezas, né, de Israel e de Edom eram demais para que eles pudessem habitar juntos, né? Então, os dois eram ricos demais para morar juntos, então não dava, não, a terra não suportava a riqueza dos dois. Hebron era muito pequeno para a riqueza dos dois, né? Então, e a terra em que eles estavam era estrangeira, não podia sustentá-los por causa de seu gado, ou seja, se eles crescessem demais ali numa terra estrangeira da qual eles eram peregrinos, eles podiam ser expulsos, porque eles iam começar a perturbar quem realmente tem posse da terra, né? Então eles iam falar: ah, não, em vez de eu poder dar água para o meu gado, vocês estão gastando toda a água, porque vocês têm gado demais, a água, os poços vai só para o seu gado. Então eles iam começar a perturbar o povo que tinha posse do local, os proprietários da terra, né? Então, já que eles eram peregrinos ali, eles eram estrangeiros ali, Esaú falou: não, eu não vou brigar com Jacó e ficar aqui com as minhas riquezas numa terra que eu sou peregrino, numa terra que eu sou estrangeiro, porque corre o risco de me enxotarem daqui e eu perder até meus bens, porque eu tô aqui de favor, a terra não é minha. Então eu vou para minha terra. Então ele foi para Seir, que é a terra dele, que ele tinha conquistado. Então ele foi para Seir com a riqueza dele, porque ali ninguém podia perturbar ele. Ele não ia ser perturbado, ninguém ia reclamar que a riqueza dele estava atrapalhando, né? Que estava ocupando muito lugar, né? Igual quando a gente viu com Abraão, quando Abraão morava lá com Abimeleque, Abraão, não, foi com Isaac. Quando Isaac morava lá com Abimeleque, ele começou a crescer tanto que expulsaram ele de lá. Falou: ah, você já está sendo maior do que nós aqui, né? Lembra que a gente estudou? Aí acabaram expulsando Isaac de lá. Então o mesmo poderia acontecer com Esaú e Jacó. E Esaú falou: meu, eu vou ficar aqui brigando por uma terra que não é minha, sendo que eu tenho uma terra, né? Sendo que eu tenho Seir, eu vou para minha terra. Então Esaú foi, pegou seus bens e foi para a terra dele, que é Seir. E Deus se agradou realmente de Esaú,
e deu por possessão a terra de Seir para Esaú. A gente vai encontrar na Bíblia que Deus dá essa terra para Esaú como possessão, assim como ele deu para Israel Canaã, ele promete para Esaú aquela terra, sendo uma terra por direito de Esaú. Então Deus dá para Esaú a terra de Seir, que vira Edom, né? Aí no versículo 8, né? Então a gente já sabe que eles se separaram, não foi por causa de briga, não foi por causa de nada disso, já tá tudo resolvido, mas não havia espaço para sustentar a riqueza dos dois, né? Aí no versículo 8, assim Esaú habitou no Monte Seir. Esaú é Edom. Então aqui faz questão de, quando a Bíblia faz muita questão de falar que mudou o nome, que mudou o nome, que não é o mesmo nome, é porque a partir de agora não vai ser chamado mais Esaú. A gente vai ver na Bíblia apenas Edom. Então, quando a Bíblia colocar na Bíblia Edom, a gente já sabe que é Esaú. Então, por isso que Moisés está enfatizando tanto, ó, Esaú é Edom, Esaú é Edom, Esaú é Edom, porque a gente não vai ver mais Esaú. Então, daqui para frente vai estar escrito Edom não sei o quê. Então, a gente vai ver Edom. Então, aqui Moisés está frisando porque é para a gente colocar na cabeça que realmente Esaú agora é Edom, para entrar por osmose. Repete tanto para a gente acabar entendendo naquilo que é Edom mesmo. Então, agora não é mais Esaú, vai ser chamado Edom na Bíblia. Então mudou. Então por isso que ele enfatiza tanto, né? E o Monte Seir, né, vai ser chamado de Edom, porque é a descendência de Esaú, né, que é Edom, que os edomitas vão expulsar os oreus dali, e ali vai ser Edom, vai ser dado o nome de Edom ali naquele lugar. Aí, no versículo 9, e estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas no Monte Seir. Então, aqui mais uma vez ele enfatiza, né? Esaú é o pai dos Edomitas, Esaú é Edom, Esaú é o pai dos Edomitas no Monte Seir, porque o Monte Seir vai passar a ser Edom, né? E a descendência de Esaú vai ser os edomitas, né? Então não existe exauítas, exaltitas, né? Então vai ser edomitas, né? Então ele já faz questão de falar, para que não haja dúvida. Aí no versículo 10, estes são os nomes dos filhos de Esaú. Ele faz, né, que é o filho da Ada, que é descendência eteia, né, Eteu, a mulher de Esaú, Reuel, que é filho de Basemate, Basemate é a filha de Ismael, né, mulher de Esaú, e no versículo 11 nós vemos, agora vai começar a falar sobre os netos de Esaú, né? Vai começar a falar sobre os filhos de Elifaz. Elifaz é filho de Esaú e agora vai falar sobre a descendência de Elifaz. A descendência de Elifaz é uma descendência muito importante na Bíblia. A gente vai ver que vai ter filhos que não vai falar sobre a descendência, porque a Bíblia costuma falar sobre realmente a descendência que é importante para a história, né? Quando ele fala de descendência, ele está falando de nação. Então é muito importante prestar atenção quando fala de descendência, né? Porque algo ali tem entrelaçado, né? Algo vai acontecer naquela descendência. Então aqui a gente vai ver que realmente acontece isso. Aí os filhos de Elifaz, né? Elifaz é filho de Esaú, né? E Elifaz teve filhos, né? Então agora a gente vai ver os netos de Esaú. Os netos de Esaú são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Temã, ele vira um distrito depois, vira a terra de Temã. Quando a gente começar a estudar o livro de Jó, que é o próximo livro que a gente vai ler, a gente vai ver isso. O maior amigo de Jó, o Elifaz, ele é um temanita. Ele vem dessa terra, de Temã. Então, ele é um edomita. Jó também é um edomita, porque a história de Jó acontece quando o povo está na escravidão. Tanto que a gente vai ver agora, no final desse capítulo, que enquanto o povo está lá na escravidão, o povo de Israel, Edom tem reis. Edom começa a ter reis muito antes de Israel, porque Israel está lá na escravidão. Mas Edom não, Edom se fortalece, então ele começa a ter reis se engrandecer, né? Então Elifaz é um homem muito importante também para a história de Edom. E dentro da descendência de Elifaz tem Temã, e de Temã vem os temanitas, né? E a história de Jó fala de um Elifaz que é um temanita, é um descendente de Temã, né? Então é um temanita. Kenaz é outra abordagem muito importante. De Kenaz vem os quenezeus.
Os quenezeus têm um personagem muito importante que ele é descendente de quenezeu, de um quenezeu, o Caleb. O Caleb da Terra Prometida, que entra com Josué, dos 12 espias que vão vigiar a terra, e só dois conseguem entrar na Terra Prometida, é Caleb e Josué. E Caleb é filho de um quenezeu. Então, o pai de Caleb é descendente de Edom. O pai de Caleb, ele é um quenezeu, ele é descendente de Kenaz, né? Então ele é um quenezeu. A mãe de Caleb, ela é judia. Tanto que a gente vê que quando quando Moisés for mandar os 12 espias, vão 12 representando cada um uma tribo, né? Então, se Caleb fosse filho de Quenezeu e não tivesse origem ali numa das tribos, ele não poderia ir representando uma tribo, né? Mas a mãe de Caleb era judia, então a mãe de Caleb era de uma tribo, por isso que ele vai representando uma tribo quando ele vai ali como espia, né? Os 12 espias. E para um homem ser descendente, um descendente hebreu, um descendente judeu, ele tinha que nascer de mãe judia. Se a mãe dele não fosse judia e o pai dele fosse judeu, aí não tem descendência judia. Tinha que ser mãe judia. Você pode ser de mãe judia e pai não judeu. Aí você é judeu. Então Caleb é considerado judeu por conta da mãe dele que era judia, mas o pai dele era quenezeu. O pai dele era descendente de Kenaz, um edomita. Então é muito importante, né, sobre a genealogia, sobre a descendência. Aí no versículo 12 fala: e Tímina era concubina de Elifaz, né? Então Elifaz, que teve esse monte de filho que a gente viu aí em cima, teve Temã, né? Os temanitas, teve Kenaz, os quenezeus. Ele também teve mais um filho com uma concubina. E esse filho também é muito importante, por isso que tá falando aqui, é o Amaleque. De Amaleque vem os Amalequitas, né? Que é um grande inimigo de Israel. Aí a gente fala, né? Nossa, mas como que os amalequitas vêm só agora na história? Se em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 7, falou que quando Abraão foi salvar Ló, que Ló havia sido capturado, Abraão passou pela terra dos amalequitas, né? A gente compreende que é a mesma coisa do que aconteceu com Abraão. Quando na Bíblia fala que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, a gente lembra que Ur não se chamava ainda dos caldeus, porque Ur vai ser dos caldeus só depois, muito mais para frente, os caldeus tomam a cidade de Ur, né? Mas na época que Abraão foi chamado, não era Ur dos caldeus, era só Ur. Mas só que depois com a reescrita da Bíblia, com a atualização da Bíblia, a pessoa que estava fazendo a atualização já sabia que ali a cidade de Ur tinha sido tomada pelos caldeus. Então ele, para mencionar qual era o local, ele fala Ur, que hoje é dos caldeus, né? Como se fosse isso. Aí, aqui a gente compreende que é a mesma coisa. Quando fala que Abraão passou pela terra dos Amalequitas, ainda não eram Amalequitas ali, era uma outra nação. Mas como a pessoa que escreveu essa abordagem já sabia que nessa época ali moravam os Amalequitas, falou que ele passou pela terra dos Amalequitas. Mas ainda não haviam os Amalequitas nessa época. Os Amalequitas vêm agora dos Edomitas. Dos Edomitas vêm os Amalequitas. Então, aí é isso que acontece. Então, é muito importante também essa abordagem, né? Então, a gente vai ver mais para frente que a Olibama, a mulher de Esaú, ela é descendente, né? De Seir, né? Seir é o dono ali do monte, né? Do Monte Seir, né? Imagina, eles vão lá, vira amigo do dono e expulsa o dono, né? Aí, e a Tímina, essa concubina de Elifaz, ela também é descendente de Seir, né? Então, ali do monte onde eles moravam, ela era descendente do dono do monte que deu nome ao monte, né? Mas depois o monte muda de nome, agora vira Edom, né? Não é mais Seir. Expulsaram os Oreus de lá e tomaram a terra e deram o nome de Edom para a terra. Aí no versículo 13, e estes são os filhos de Reuel, né? Reuel é filho da Basemate, que é filha de Ismael, né? Então esses aqui são a descendência, né, da filha de Ismael, né? Reuel é o filho da filha de Ismael. Então esses aqui são os netos da filha de Ismael, os bisnetos de Ismael. Reuel teve Naate, Zerá, Samá
e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, né? Que na verdade é Maalat, né? O nome dela, ismaelita. E ela é mulher de Esaú, né? Filha de Ismael. Aí no versículo 14. E estes foram os filhos de Aolibama, né? Aolibama é a descendente Ivita, né? Dos Eveus. Ela é filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. E ela gerou a Esaú, Jeus, Jalão e Corá, né? Então ela gerou 3 filhos a Esaú. Aí aqui fala no versículo 15. Estes são os sheiks, né? Sheiks é líderes, cabeças, né? Dos filhos de Esaú. Então, os filhos de Esaú tiveram alguns cabeças, né? Eram cabeças de tribo. Aí, entre eles tinham o Elifaz, o primogênito de Esaú era o Elifaz, né? Aí tinha o Sheik Temã, né? Que era filho de Elifaz, que a gente viu que deu origem à terra de Temã, que vinham os temanitas. Tinha o Omar, o Zefô, o Kenaz. A gente vê, assim como Israel é dividida por tribos, né? Porque Israel vai ser dividida por tribos. Cada filho é o nome de uma tribo. Edom também. Cada filho é o nome de uma tribo. Então tem o cabeça e o cabeça dá nome à tribo. E em Edom também é assim, é por tribo, né? Eles também têm nome. Igual Temã era um homem. A tribo dele vai se chamar Temã. Então vai dar lugar à terra de Temã. E vão vir os temanitas. Então eles também, Kenaz, vem ali o povo de Kenaz. Então eles dão nome à tribo, né? Os quenezeus. Igual Judá, né? São os judeus. Então aqui também eles dão nome a tribos, né? Assim como o povo de Israel tem tribos, o povo edomita também tem tribos. Aí no versículo 16, o Sheik Corá, né? O líder Corá, o líder Gaetan, o líder Amaleque, né? Dos Amalequitas. Estes são os líderes que vieram de Elifaz na terra de Edom. Estes foram os filhos de Ada, né? A Hitita, né? A Eteia, né? E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú. O Naate, né, o líder Naate, o líder Zerá, o líder Samá, o líder Mizá. Esses são os líderes que vieram de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, né, a ismaelita, a mulher de Esaú. Aí a gente já viu, né, quando a Bíblia fala os filhos, né, costuma falar por descendência, né? Então fala que neto é filho, bisneto é filho, mas não é filho dela, né? Neto, bisneto. Mas como é descendência, eles falam como filhos, né? Porque vem da linhagem dela. Aí no versículo 18. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, Jeus, Jalão, Corá. Estes são os líderes que vieram de Aolibama, né? Que é a filha de Aná, a mulher de Esaú, o Ivita, né? Estes são os filhos de Esaú, que é Edom. Mais uma vez ele tá falando Edom, pra gente esquecer que Esaú é Esaú e começar a pôr na cabeça que é Edom. Aí esses são os seus líderes, né? Aí no versículo 20, esses são os filhos de Seir. Aí aqui agora a gente vê, terminou a descendência de Edom. Não vai falar mais da descendência de Esaú, essa foi a descendência de Esaú. Só que agora Moisés vai meter no meio, a partir do versículo 20, vai meter aí os Oreus no meio, né? Vai começar a falar da descendência de Seir, os Oreus. Não tá falando mais da descendência de Esaú. Mas por quê? Porque lá é a terra deles, né? Então tá falando do povo que morava naquela terra e que vai ser expulso, né? Então agora ele vai começar a falar daquela origem. Até porque eles foram morar com um povo naquela terra. Então eles fizeram união ali, né? Eles começaram a se misturar entre eles, né? Houve ali casamento, eles começaram a se misturar entre eles. Então é muito importante também falar da descendência de Seir, né? Então agora ele vai falar da descendência de Seir por conta disso, dessa união que vai haver entre os edomitas e os oreus, né? E depois os edomitas vão acabar expulsando os oreus, né? Mas a gente vai ver que vai haver essa união. Aí, no versículo 20, esses são os filhos de Seir, o Oreu, né? Que a gente lembra, né? Que Oreu é o descendente do Eveu, que é descendente do Eteu, que habitava a terra Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Então, aqui é isso que eu tava falando, porque é muito importante a gente entender que quem habitava no Monte Seir eram os Oreus. Então, quando Edom expulsa, quando os edomitas expulsam os oreus. Os edomitas não expulsam todos os heveus e todos os heteus. Os edomitas expulsam os oreus,
que moravam ali em Seir. Então, por isso que tem essa subdivisão, é muito importante se atentar a essa subdivisão para entender. Porque a terra dos heteus também está dentro da terra prometida para o povo de Israel, né? Então, aqui ele não está expulsando os heteus, ele está expulsando os oreus, né? E Deus depois dá para ele por garantir essa terra, né? E ele faz assim como o povo de Israel vai fazer. Aí aqui fala, né? Esses são os filhos de Seir, o Oreu, que habitava a terra, Lotã, né? Eram os filhos do Seir, Sobal, Zibeão e Aná. Aná é o pai da mulher de Esaú. Então, Esaú não é nada bobo, casou com a filha de um líder de Seir, né? Então, ele foi se achegando aos pouquinhos lá no Monte Seir, foi entrando aos pouquinhos, né? Porque um desses líderes aqui, o último do versículo 20, é o pai da mulher dele, de Esaú, né? Então a gente vê que Esaú fez começou a entrar em comunhão com os oreus ali, né? Eles começaram a fazer uma aliança ali, né? Por isso que é muito importante falar da descendência de Seir também, né? Aí aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, no versículo 12, fala isso. Fala assim, também em Seir, antigamente, habitavam os oreus, né? Os oreus moravam antigamente em Seir, né? No Deuteronômio, capítulo 2, versículo 12, fala: mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram, e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Então, aqui é o que eu tinha falado. Por isso que é muito importante, eles falam que nessa época moravam os oreus lá, né? Então, a gente vai começar a ver a descendência dos oreus. Os oreus moravam lá nessa época, então os edomitas chegaram lá, começaram a se casar com oreus, começaram a se misturar, né? Parecendo um pouco o que vai acontecer com os samaritanos, né? Que o reino de Israel começa a se juntar com a Síria, né? Aí começa a nascer uma mistura ali, né? E a mesma coisa aqui acontece com Esaú. A descendência de Edom começa a se misturar com os oreus, só que a descendência edomita começa a ficar maior do que os oreus, então eles começam a engolir os oreus, né? Então eles acabam expulsando e exterminando os oreus dali, então não existe mais oreus, eles expulsaram, tomaram o Monte Seir para eles e ali virou Edom. Aí no versículo 21, e Dizon, e Ezer e Dizan. Esses são os líderes dos oreus, filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. Esse Ori aqui que é o que dá origem aos oreus, do versículo 22. Então os descendentes de Ori são os oreus. E Omã e a irmã de Lotã era Tímina, né? Então Tímina, essa Tímina aqui, que era irmã de Lotã, provavelmente é a concubina de Elifaz que tem Amaleque. Provavelmente é ela. Aí no versículo 23, que são os amalequitas, né? Aí no versículo 23, e os filhos de Sobal foram estes, Alvã e Manaate, e Ebal, Sefo e Onã. Aí no versículo 24, e estes são os filhos de Zibeão, Aias e Aná. Aná é o pai da Judite, né, que é casada com Esaú. Aqui esse Aná a gente vai entender porque o apelido dele é Beri agora. Aí no versículo 24 fala: esse Aná é aquele que achou as fontes termais no deserto, quando ele alimentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então, quando ele era mais novo, não era casado, não tinha filho ainda, né? Ele apacentava ali pro pai dele, e ele encontrou fontes termais no deserto. Aí isso rendeu para ele o apelido de Beri, né? Que é minha fonte, né? Aquilo que procede da fonte. Então, o apelido dele ficou esse. Aí no versículo 25, e os filhos de Aná, né, que é o pai da mulher de Esaú, são Dizon e a Olibama, a filha de Aná. Aqui a gente vê já que a Olibama já está com o nome hebreu, né, mas ela é a Judite. Aí no versículo 26, e estes são os filhos de Disson, Rendã, Esban, Itran e Queran. Versículo 27. Os filhos de Ezer são esses: Bilã, Zaavan e Acã. Os filhos de Dizan são esses: Uz e Arã. Quando a gente estudar a história de Jó, a gente vai ver que Jó vem da terra de Uz.
né? E Uz é um descendente dos Oreus, que criaram uma aliança com Edom, né? Então a gente vai ver que esse Uz aqui provavelmente é o Uz da terra de Jó, já que Jó era amigo de um temanita, um edomita, né? Então, como eles ali moravam tudo junto em Seir, então esse Uz provavelmente é um descendente ali, tem uma união ali com os edomitas, né? Então, ou Jó é um edomita ou Jó era um oreu. Mas Jó tá ali entre aquela união entre eles, né? Então, a gente vai ver isso mais na história de Jó. Aí no versículo 29. Estes são as tribos que vieram dos Oreus, né? De Ori, vieram de Ori os Oreus. Aí dos Oreus vieram as tribos Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Aqui vai falar as tribos que vieram dos Oreus, tinha muitas tribos ali no Monte Seir. Só que a gente vai ver em Deuteronômio, como eu li no capítulo 2, que fala que eles vão exterminar o povo Oreu, né? Então aqui fala das tribos, mas não é muita tribo que vai se manter, né? Muita coisa é extinta, né? Igual a gente viu assim, Uz se manteve, mas a gente não sabe dizer se Uz ainda era Oreu ou se Uz era Edom, né? Porque os edomitas começam a ocupar o espaço ali do povo Oreu, né? Então aqui fala das tribos enquanto ainda não havia essa exterminação, né? Esse extermínio, né? Então fala de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Esser, Dizan. Estes são as tribos que vieram de Ori na terra de Seir, né? Aí no versículo 31. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Aí a gente fala, como que Moisés escreveu, né? Porque Moisés, quando escreveu esse livro, ainda não havia rei em Israel, né? Então, como Moisés fala, esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que alguém tivesse reinado sobre Israel, se não há rei ainda, né? E Moisés é que está escrevendo esse livro. Aí a gente acredita que Moisés esteja falando pela fé, né? Porque ele sabia que a promessa de Deus sobre Israel é que haveriam reis em Israel, né? Então aqui Moisés fala, antes que se cumpra a promessa de Deus e que haja reis em Israel, já teve tantos reis, né? Até quando eu estou escrevendo, já houveram tantos reis em Edom. Aí ele começa a falar dos reis que já houveram em Edom, né? Então, enquanto o povo de Israel estava lá na escravidão no Egito, Edom tinha reis, né? Então Edom se fortaleceu em domínio, né? Tinha terras, muitas terras, cresceu e tinha reis ali implantados, né? Então Edom era grande. Aí no versículo 32. E Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra de Temã. Aqui a gente vê que Temã já virou uma terra, né? Temã era um filho de Edom, um descendente de Esaú, filho de Elifaz, né? Neto de Esaú. Então aqui Temã já virou uma terra, então já se fortaleceu em uma terra, já existem os temanitas. Reinou em seu lugar. E morreu Rusão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. Aqui no versículo 35, quando fala que Hadad, filho de Bedade, foi quem feriu Midian, não está falando que feriu a terra de Midian e nem os midianitas. Está falando que matou Midian. Midian, filho de Abraão com Quetura. Então, esse homem matou o tio. Assim, aqui na Bíblia, quando Moisés está falando isso, ele está querendo mostrar que Edom, né, a descendência de Edom era uma descendência sangrenta, né, porque eles foram e mataram, eles são filhos de Edom, filhos de Esaú, né, netos de Isaac, e eles mataram, né, um irmão de Isaac, né, porque Midian era irmão de Isaac, de Abraão com Quetura, e aqui fala que eles mataram Midian, é a pessoa de Midian, eles mataram o homem Midian, né, que é filho de Abraão com Quetura, eles mataram na terra de Moabe, né, que Moabe é a terra ali da descendência de Ló. Aí tá falando que esse homem matou o próprio sangue, né? Porque é o sangue dele, né? Ali. Porque Midian, ele é descendente de Isaac, e Midian é filho de Quetura
com Abraão, né? Então é que fala que ele matou Midian, né? Aí tem alguns textos que falam que Midian nessa época tinha uns 130 anos, por aí, né? Porque nessa época se vivia, né, bem, né? Aí, aí vivia bem. E Ketura tinha os filhos tudo pequenininho, né? E Isaac já tinha uma idade mais avançada, né? Porque quando Abraão casou com Ketura, Isaac já tinha filhos, né? Então já tinha Edom, né? Já tinha Esaú. E Esaú casou cedo também. Então a descendência de Esaú aí fala que esse Hadad conseguiu pegar Midian no final de vida dele e matou ele já velho, né? Aí aqui Moisés está querendo mostrar, porque realmente a descendência edomita é uma descendência muito sangrenta. É uma descendência assim, um pouco cruel, né? Quando o povo de Israel, eles são levados cativos, quando há a derrubada de Jerusalém e tudo, os edomitas começam a rir, tirar uma dos irmãos dele, então os edomitas são um povo bem cruel, tanto que isso rende depois uma maldição para os edomitas, que Deus fala que vai exterminar os edomitas, né, que ele começou a odiar Esaú, mas não é que Deus começou a odiar Esaú, Deus começou a odiar a descendência de Esaú, né, porque os edomitas, eles começam a querer atrapalhar o povo de Israel, né, em vez de deixar o povo quieto, não, eles começam a atrapalhar, a ser inimigos do povo de Israel. Então eles começam, tanto que Herodes Antipas é um edomita, né? A gente vai ver que ele é um edumeu. Então a gente vê que é uma descendência perversa, né? Então ele quer mostrar isso também. Aí no versículo 36, e morreu Hadad, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. E o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. E estes são os nomes das tribos que vieram de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. Tímina, esse Tímina é um homem, não é a Tímina concubina dele Elifaz, é um homem. Não é mais aquela mulher, é Tímina homem, porque não existia chefe mulher, era chefe homem, não existia isso. Então eles não iam colocar uma mulher como chefe, é Tímina homem. Então, o chefe Tímina, né? E a tribo levou o nome de Tímina, mas é um homem, não é a concubina de Elifaz. Aí tem Alva, Getete, Aolibama. Aolibama também é um homem, não é a Olibama Judite, não é mulher. É um chefe homem e dá o nome da tribo do homem, não dá da mulher. É a Olibama um homem, não é a mulher. Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estas são as tribos de Edom, de acordo com as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. A região em que cada um morava recebeu o nome da tribo. Aí hoje a gente encerra aqui então.